E se parte do que sabemos sobre a mente humana tivesse sido construída a partir de experimentos que jamais deveriam ter acontecido, durante décadas documentos permaneceram ocultos, nomes foram apagados, relatos foram desacreditados e testemunhas optaram pelo silêncio. Mas, aos poucos, arquivos começaram a emergir. Arquivos que indicam que uma agência de inteligência testou os limites da consciência humana, da memória e da identidade, muitas vezes sem o conhecimento ou o consentimento dos envolvidos. Este é o projeto MKUltra, e o que veio a público pode ser apenas uma fração do que realmente ocorreu. O projeto MKUltra foi um programa secreto de pesquisa conduzido pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, oficialmente iniciado em 1953. O contexto era a Guerra Fria. Naquele período, o mundo vivia sob tensão constante. A ameaça nuclear era real, e informações indicavam que países rivais estavam conduzindo estudos avançados sobre controle psicológico, interrogatórios coercitivos e técnicas de reprogramação mental. Segundo documentos posteriormente desclassificados, autoridades americanas acreditavam que a União Soviética e a China estariam desenvolvendo métodos capazes de quebrar a resistência humana sem o uso direto da força física. O MKUltra surge oficialmente como uma resposta a esse temor. Segundo registros públicos, o objetivo do programa era estudar o comportamento humano em situações extremas e identificar formas de influenciar percepções, emoções e processos de tomada de decisão. Entre as áreas de interesse estavam a indução de confissões, a modificação de memória e a redução da resistência psicológica durante interrogatórios. O programa envolveu universidades renomadas, hospitais psiquiátricos, prisões, laboratórios militares e pesquisadores civis. Em muitos casos, os profissionais envolvidos não tinham conhecimento pleno da origem dos recursos ou do real propósito das pesquisas. A versão oficialmente aceita afirma que esses estudos buscavam compreender limites psicológicos humanos e desenvolver defesas contra possíveis técnicas estrangeiras. No entanto, os métodos empregados levantariam questionamentos profundos anos depois. Documentos indicam que o MKUltra envolveu mais de 150 subprojetos distintos, cada um com abordagens diferentes e níveis variados de sigilo, entre eles experimentos com substâncias psicoativas, como o LSD, técnicas de hipnose, privação sensorial prolongada, isolamento extremo, exposição a estímulos repetitivos e procedimentos psicológicos intensivos. Segundo relatos posteriores, algumas pessoas foram submetidas a essas experiências sem qualquer aviso prévio. Pacientes hospitalares, detentos e até cidadãos comuns teriam participado sem consentimento informado. Um dos casos mais citados é o do cientista Frank Olson, funcionário do Exército dos Estados Unidos, que morreu após cair da janela de um hotel em Nova York em 1953. Documentos divulgados décadas depois indicam que Olson teria recebido esse D sem saber durante uma reunião oficial. Na época, a morte foi rapidamente classificada como suicídio. Anos depois, novas investigações independentes levantaram hipóteses de negligência, possível encobrimento e versões conflitantes sobre as circunstâncias da morte de Frank Olson. A família questionou a versão oficial e reanálises forenses posteriores indicaram inconsistências que jamais foram plenamente esclarecidas. Esse caso se tornou um símbolo das zonas cinzentas que cercam o MKUltra. Outro ponto frequentemente mencionado envolve universidades e centros médicos que teriam servido como ambientes de pesquisa indiretos.
Segundo documentos desclassificados, alguns pesquisadores acreditavam estar conduzindo estudos clínicos convencionais relacionados à saúde mental ou comportamento humano. Somente anos depois, descobriram que os projetos tinham financiamento ligado a agências de inteligência. Relatos de ex-participantes descrevem efeitos persistentes como lapsos de memória, dificuldades cognitivas, distúrbios emocionais e traumas psicológicos duradouros. Em vários casos, não houve acompanhamento médico adequado após o fim dos experimentos. No entanto, uma parte significativa dos registros foi destruída antes que investigações completas pudessem ser conduzidas. Em 1973, o então diretor da CIA, Richard Helms, ordenou a destruição da maioria dos arquivos do MKUltra. Segundo versões oficiais, a decisão visava proteger identidades de pesquisadores e métodos considerados sensíveis. Mas essa ação criou lacunas profundas na reconstrução histórica do programa. Quantas pessoas foram realmente envolvidas? Quantos experimentos jamais foram registrados oficialmente? E quais efeitos de longo prazo nunca foram documentados? Outro ponto levantado por pesquisadores independentes é a dificuldade de responsabilização legal. Apesar de audiências no Congresso na década de 1970 e de indenizações concedidas a algumas famílias, poucos indivíduos foram formalmente responsabilizados. Também permanece em debate até que ponto técnicas desenvolvidas no contexto do MKUltra influenciaram práticas posteriores de interrogatório ou outros programas classificados que nunca vieram a público. Alguns estudiosos sugerem que o MKUltra pode não ter sido um projeto isolado, mas parte de uma linha contínua de pesquisas psicológicas realizadas sob diferentes nomes ao longo das décadas seguintes. No entanto, documentos que confirmem ou refutem essa hipótese permanecem inacessíveis ao público. Hoje, o projeto MKUltra é oficialmente reconhecido como um programa que ultrapassou limites éticos. Isso está registrado. Mas o que permanece em debate é a extensão real dessas experiências e o quanto ainda não foi revelado. Entre arquivos destruídos, versões conflitantes e testemunhos fragmentados, o MKUltra continua sendo um símbolo do que pode acontecer quando o sigilo se sobrepõe à transparência. Se parte dessa história veio a público, quantas outras ainda permanecem classificadas? E até que ponto conhecemos de fato os limites que foram ultrapassados em nome da segurança nacional? Alguns registros explicam parte da história, outros apenas levantam novas perguntas. O que você acha que realmente aconteceu? Se esse arquivo levantou perguntas, deixe sua opinião nos comentários e acompanhe os próximos registros.